E aí a gente vai em debates profundos da alma da cidade, né? Assim, eu já ouvi coisas aqui em Santos, né, que a gente tem aí pessoas que herdaram, né, imóveis, que são pessoas aí, é uma galera um pouquinho mais velha que a gente, né, mas é a galera entre os 50 e poucos, 60 e poucos anos, né, que herdaram imóveis de pessoas que chegaram aqui, e são pessoas que, não é que a pessoa tem a casa própria dela, ela tem 30 imóveis, ela tem 20 imóveis, né, que são pessoas que vivem de aluguel. Então, de um lado a gente tem isso, né, que é esse grupo, que basicamente são pessoas que podem, se tiverem uma visão de mercado mesmo, podem muito mudar e mexer, né, nesse eixo, né, da distribuição, né? Do preço de aluguel, né? E aí tem uma coisa que a gente também é uma cidade turística, né, que é uma característica muito única de Santos. E algumas dessas pessoas têm muitos imóveis, né, que podem ser alguns alavancadores aí do custo de vida. Algumas pessoas decidem botar esses imóveis no Airbnb para fazer aluguel de curta temporada. O que é uma grande problemática em várias cidades do mundo, mas vamos lá. É uma problemática, né? Tem 1 milhão de recortes também. Não é solução simples, né? Até porque essas pessoas têm o direito de fazer isso, né? Elas são donas dessa propriedade, né? Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa muito louca, né, Flávia? Porque você vê as pessoas monetizando com aluguel de curta temporada a moradia, que em tese deveria ser um direito, e a gente tem um problemão de moradia aqui na cidade. Então, a gente tem que lidar com essas contradições, gente. Não adianta não falar, né? Perfis de cidades em que o Airbnb dá certo, né? Por exemplo, em Porto Alegre, eu li em alguns comentários na internet que não tem tanto essa problemática de o Airbnb tirar, né, a oportunidade de outras pessoas morar nesses lugares, porque não tem procura de aluguel de curto período. Mas, por exemplo, em cidades turísticas, nas pesquisas que eu fiz aqui, tem capitais como Berlim, que são muito turísticas, muito visitadas. Berlim, Barcelona, Nova York, várias cidades do litoral da Califórnia, né, do litoral dos Estados Unidos na Califórnia, Santa Mônica, por exemplo. Lá tem restrições super rígidas para o Airbnb. Será que isso não seria um caminho aqui para cidades do litoral? Eu acho que é um debate para cidades do litoral, não, acho que Santos, né? Porque assim, aqui também essa coisa do Airbnb não está muito definida. Mas, por exemplo, isso poderia muito ser um estímulo para o centro histórico. Para o centro histórico, né? Imagina assim, são lugares que têm espaços grandes, espaços que podem ser muito bem repensados arquitetonicamente do ponto de vista de interiores, né? E poderia ser um levante interessante. Airbnb em Santos está favorecido ou zoneado nessa área, e aí não impacta, talvez, a questão de moradia, especialmente moradia para os jovens. E isso a gente não está falando assim, eu tenho um apartamento e eu alugo para Airbnb. Gente, não é isso. Acontece que tem fundos de investimento que compram um prédio inteiro para fazer Airbnb. Exato. Então, essa é uma dinâmica muito grande também, se a gente for pensar em Nova York, né? Que assim, hoje tem grandes prédios sendo construídos que, assim, esses fundos de investimento, eles não têm o mínimo interesse em construir apartamentos para serem vendidos. São apartamentos para serem alugados. Eles acabam controlando o custo de vida na cidade a partir disso. Agora, abalando também a dinâmica da cidade, né, Lud? Porque quando as pessoas vêm e vão e não se apegam ali àquela rua, àquele bairro, àquele território, elas não sentem esse enraizamento, né? Mas eu acho que esse cuidado. Além disso, né, muda a dinâmica da cidade. Até antes disso que você falou, assim, quem pode ocupar e morar na cidade. Então, por exemplo, a gente sempre talvez tenha que olhar para Nova York. Não existe a mínima comparação entre Santos e Nova York, tá, gente? Não existe, tá? Por uma série de razões, mas a gente talvez tenha que olhar alguns problemas e oportunidades que se antecipam por lá. Então, a questão dos problemas. Hoje, para a retenção Nova York tem uma grande discussão, que é a retenção da classe média na cidade, né? E eles têm programas públicos para fazer isso e não permitir que a cidade seja uma cidade só de bilionários e herdeiros. Porque isso não é interessante para a cidade, né? Então, isso é muito... Jane Jacobs já falava isso, né?
Por vários motivos, né? Exato. Vai embora a mão de obra, vai embora a família, Exatamente. vai embora o consumo, né? É, exatamente isso. Porque às vezes o bilionário não é de lá que ele vai consumir, né? Não é localmente, não, né? e tipo assim, e você não forma uma cidade Uma mesmo, cidade, né? Então, não é isso assim, gente, a gente não tá falando assim, isso vai acontecer com o Santos, mas é importante se ligar em alguns movimentos. Só que aí tem uma outra coisa que eu ouvi também, que eu fiquei... eu conversei com o dono de uma construtora outro dia, é um cara super gente boa, e eu perguntei, porque ele falou assim, não, tal prédio já tem pouquíssimos apartamentos para serem vendidos. Eu falei, mas assim, super rápido, eu devolvi para ele super rápido, né? Quem tá comprando? São pessoas que vão morar mesmo, Sim. porque aí é legal pra caramba, né? São as pessoas que conquistaram, né? A gente ouve muito essa pergunta, né, Lúdia? Assim, nossa, sai tanto prédio em Santos, quem compra esses prédios, Mas né? eu perguntei, tem investidores? Ele disse, não, investidor não é 5% dos meus clientes. E esse é um dado muito bom, tá, gente? Esse é um dado muito legal, porque não são aquelas pessoas que compram 10 apartamentos num prédio para alugar e acabam fazendo um controle ali. São famílias mesmo que moram ali e vão usufruir daquela estrutura e da cidade. Santos, lembrando que é a cidade mais verticalizada do país, né? Então aqui, a gente está elencando aqui quais são os motivos que tornam Santos uma cidade tão cara. A habitação é a principal, porque aqui o aluguel é um dos mais altos também do Brasil. Para um valor médio de um apartamento de 45 metros quadrados para alugar aqui em Santos, numa área nobre, sai por cerca de R$ 1.900. Gente, 45 metros quadrados é metade do espaço de eventos do Juicy Hub. Não é acessível. E a gente também chegou na época do pré-sal, acho que a gente já gravou isso em algum outro podcast, falando que os imóveis aqui chegaram a R$12 mil o metro quadrado para venda, gente. Era um valor compatível com áreas riquíssimas, né, de São Paulo, né? Assim, tipo, surto total. Exatamente. Né? Mas ainda tem imóvel aqui em Santos. Tem. Eu outro dia vi um anúncio de um imóvel em Santos que eu fiz a conta, tipo, R$4,5 o metro quadrado. Não é ruim, né, gente? Não é ruim, não é apartamento, nossa, esse prédião que tem piscina, 1 milhão de áreas de lazer. Mas assim, super, né, se for pensar, é um valor por metro quadrado que não é ruim, né? Bem, não sei nem se numa casa, você acha uma casa no interior com no mesmo padrão, com essa lógica, assim. Cantina Babo Américo, a cantina mais querida do Gonzaga.